dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom estar juntinho com vocês mais um dia. Sempre é muito bom estar aqui para poder trabalhar com vocês, estudar um pouquinho. O ano já está quase acabando, então vamos criar um pouquinho de força aí para chegar até lá, tá? Hoje nós vamos ter uma aula diferente, vocês perceberam? Então dá uma olhada aqui, a gente tem um cenário aqui, ó. Tá vendo? Todo diferente. Por que será? Já eu conto para vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha no material que a gente vai precisar para a aula de hoje, tá? Para a aula de hoje nós vamos usar caderno brochura, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Vocês fizeram a tarefinha da aula passada? Fizeram? Acho que sim. Era dessa página aqui, ó. Então, nessa página, vocês teriam que desenhar qual animal vocês imaginariam encontrar em um passeio, igual que a turma do Luan fez. Depois, deveriam ter escrito o nome dele. Fizeram? Imaginaram o animal que vocês poderiam ter encontrado nesse passeio? Deram um nome? Escreveram o nome dele? Que bom, tenho certeza que sim. Não esqueçam de mandar para a professora de vocês, tá? A gente fica muito ansiosa para receber as atividades de vocês. E quando a gente recebe, a gente também fica muito feliz. Então, eu falei para vocês que hoje nós teremos uma aula diferente. Mostrei a decoração. Só que para a gente iniciar essa aula, nós vamos dar uma olhadinha no calendário para descobrir que dia é hoje. Vocês sabem que dia que é hoje? Hoje é feriado? A família de vocês tem casa? Não, tá trabalhando no feriado? Mas é feriado do que, vocês sabem? Não? Então vamos dar uma olhadinha antes no calendário. Lembra o calendário? A gente já viu o calendário em outras aulas. Então a gente já sabe para que serve, a gente sabe o que tem no calendário, não é verdade? Então vamos lá, ó. Ontem foi dia 19, tá? Então ontem foi dia 19. Então, vamos contar aqui no calendário até chegar o dia 19? Vocês me ajudam? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Chegamos! Então, ó, se ontem foi dia 19, hoje é dia... O que vem depois do 19? Muito bem! Olha aqui, 20. Hoje é dia 20. Nós estamos no mês de novembro, no ano 2020. Então, hoje é dia 20 de novembro de 2020. Sabe o que a gente comemora nesse dia? Hoje é a comemoração do Dia da Consciência Negra. E que dia que é esse? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Novembro, mês da Consciência Negra. A consciência negra representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional, ou seja, em todo o país. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. Então, olha aqui, ó. Este aqui é o Zumbi do Palmares, nascido livre num quilombo, que é um povoado formado por escravos fugidos. E ele lutou até a morte para defender o seu povo contra a escravidão. Esta é a imagem do continente africano. E estes são os países que fazem parte da África. Os negros que chegavam como escravos ao Brasil, eles eram trazidos lá da África.
A África é um continente e foi colonizado por povos europeus, como os espanhóis, portugueses e franceses. Muitos africanos foram levados de seus países para outras partes do mundo pelos europeus para realizarem o trabalho escravo. Muito triste, né? Os negros não tinham escolha, não tinham opinião, não podiam decidir. Eles eram tratados como mercadorias. Eles eram comprados, vendidos e negociados. Os mais caros, que custavam mais, eram os negros homens, fortes e jovens. Os idosos, as crianças e as mulheres também eram escravizados e negociados, só que eles eram mais baratos. Então, olha aqui, ó, eles colocavam os negros, ó, para trabalharem. E eles eram escravos, eles não recebiam nada para trabalhar. Ninguém dava salário, eles não recebiam nada, eles trabalhavam muito, eles apanhavam, era tudo muito triste, né? Sabe como que eles chegavam no Brasil? Vocês lembram que a gente falou do Oceano Atlântico? Pois é, nós já falamos isso, sobre os oceanos nas outras aulas. E a gente ainda está falando sobre os oceanos, não é verdade? Então, o Oceano Atlântico separa o Brasil lá da África. Então, imagina os escravos trancados e amontoados no porão de um navio, atravessando esse oceano durante meses e meses, comendo coisas horríveis e contraindo muitas doenças. Grande parte morria antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Vou contar para vocês uma história do que acontecia dentro desses navios. A história dessas bonequinhas aqui, ó. Tá vendo essas bonequinhas que eu coloquei aqui para vocês verem? Então, a história dessas bonequinhas começa lá nos porões dos navios, que traziam as pessoas sequestradas e escravizadas da África para o Brasil. Dentro desses porões eram trazidos jovens, homens e mulheres e também crianças iguais a vocês. Mas essas crianças, elas choravam muito. E para acalmar essas crianças, as mulheres, como não tinham tecidos, elas rasgavam a tira das suas vestes, das saias, que muitas vezes era a única coisa que tinham. E elas confeccionavam pequenas bonecas de proteção para que essas crianças se acalmassem, para que se sentissem um pouco mais felizes e esquecessem as maldades que viviam. As bonequinhas eram confeccionadas com 2 tiras e 6 nozinhos. Dessa forma, eram confeccionadas essas bonecas que não precisavam nem de linha e nem de agulha. Essa bonequinha é considerada um símbolo de amor, proteção e resistência. Vocês conheciam essas bonequinhas? Não? Então agora eu vou confeccionar para vocês uma bonequinha dessas. O nome delas é Abayomi. Caso vocês também queiram confeccionar, vocês precisam pedir a ajuda de um adulto, tá bom? Nós vamos deixar lá no final um link que ensina passo a passo dessas bonequinhas, tá bom? Então, ó, para fazer a bonequinha Abayomi, nós vamos precisar de retalhos de tecidos. Então, nós vamos precisar de um retalhinho preto, mais ou menos da medida 24 por 12 centímetros. Um outro retalhinho preto, mais ou menos de 24 por 5 centímetros, tá? Que vai ser o do corpinho.
retalhos coloridos para roupa, tá? 14 por 8 e faixas de tecidos coloridos que a gente vai amarrar aqui, vai amarrar no cabelinho, tá bom? Então, vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu trouxe, tá? As minhas tiras, ó, os meus retalhinhos, as minhas tiras menorzinhas, meu tecido colorido e as minhas 2 tiras pretas, tá? Meu material todo tá aqui, tá bom? Então, nós vamos começar por onde? Nós vamos pegar a tira preta maior, mais larga, tá? Então, com essa tira aqui, ó, eu vou dar um nozinho aqui em cima. Dessa forma, ó. Vai ficar esse nozinho aqui e sobra um pouquinho aqui em cima, tá bom? Aí depois, eu vou pegar a outra tira e vou amarrar ela mais ou menos aqui embaixo, ó. Como se aqui fosse a cabecinha, eu vou deixar mais ou menos como se fosse um dedo aqui. E aí, eu vou dar um nó aqui para juntar. Tá vendo, ó? Assim. Tá? Então, ficou, ó, o nozinho da cabeça. E aqui eu juntei a tira e ficou um para cada lado. Esses aqui serão os bracinhos. Então, eu vou dar um nozinho em cada ponta. Um nozinho aqui e um outro nozinho desse lado. Pra gente fazer de conta que são as mãozinhas, tá bom? Então, já dei um desse lado. Agora, eu vou fazer do outro lado. Tá? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Cabecinha. E aqui, de cada lado, certo? Agora, eu vou pegar essa parte aqui de baixo. Eu vou cortar ao meio. Que serão as perninhas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou cortar. Tá? Então, eu vou dividir assim, ó. 2 pedaços, tá? De cada lado, também vou dar um nozinho na ponta para a gente fazer os pezinhos. Vamos lá. Nozinho já dei. Então, ó, aqui nós já temos corpinho. Conseguem ver? Ó, as perninhas, os bracinhos e a cabecinha. Agora, nós vamos fazer o vestidinho. Então, com aquela outra tira de tecido. Então, agora eu vou fazer o vestidinho. Então, ela é assim. Eu vou dobrá-la ao meio, tá? E aqui, ó, nessa parte que ficou a dobra, eu dobro de novo. E aí, com a tesoura, eu vou cortar aqui, ó, que vai ser onde a gente vai enfiar a cabeça, colocar a cabecinha dela. Onde vai passar a cabecinha, vai ser a golinha da blusa, do vestidinho. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar. Viram? Aqui a gente já tem o vestidinho. Então, aquelas tiras, agora vai vir aqui, ó. Pra gente poder amarrar.
Então, é só dar um nozinho aqui atrás, tá vendo? A gente marca como se fosse a cinturinha dela. Pode dar um nozinho. E a bonequinha tá tomando forma, tá vendo, ó? Na casa de vocês, vocês podem fazer um pouquinho mais de calma. Tá vendo que bonitinha, gente? Ela já tem a roupinha. Agora, aqui na cabecinha dela, a gente pode pegar a outra tira e amarrar aqui, ó. Como se fosse um turbante. E dá um outro nozinho. Tá vendo? Essa parte de cabelinho dela aqui em cima, ó. Vocês podem ver com a tesoura e dando piques assim, ó. Pra gente fazer os cabelinhos. E assim ficou a minha bonequinha. Tá vendo aqui com os cabelinhos? Aqui ficou a minha bonequinha, a Baiomi. Então, vocês podem brincar. Tá vendo que lindinha que fica? Vocês gostaram dela? Muito bonitinha, né? Então, quem quiser pode fazer aí na casa de vocês. Vamos continuar na sala? Então, vamos lá. Vocês gostaram? Eu adorei fazer essas bonequinhas, gente. Dizem que dar de presente a Baiomi representa boa sorte e proteção para quem ganha. Então, vocês podem fazer a bonequinha e podem dar de presente para quem vocês quiserem, tá bom? Pode dar de presente para uma amiga, pode dar para uma tia, para uma avó, tá bom? Quem você gostaria de presentear com essa bonequinha? Me conta. Ah, legal! Eu também vou presentear a minha bonequinha. Eu vou presentear essa daqui com a minha amiga Caleandra. Sabe a tia Caleandra? Então eu vou dar de presente para ela. Tá bom, tia Caleandra? Tia Caleandra vai receber como se fosse para todas as tias da recreação. Tá bom? Então eu vou entregar aqui para tia Caleandra com muito carinho. Tá bom? A Baiomi para tia Caleandra. Vamos continuar então? Beijo, tia Caleandra. Então vamos continuar nessa aula. Cultura. Então vamos olhar aqui, ó, cultura. Cultura começa com a letrinha C. O que será que vem a ser a cultura? Então, olha, ó, a África é um continente dotado de uma enorme riqueza cultural e muito diversificada. Isso mesmo, o continente africano possui uma grande variedade de línguas, costumes e religiões. Vamos aprender um pouco mais sobre a cultura africana, que é tão importante e faz tão parte do nosso Brasil? Vocês vão se surpreender. Máscaras. Então, ó, máscara. Máscara começa com a letrinha M, ó. Sobe, desce, sobe, desce. As máscaras africanas são elementos culturais muito importantes para os povos da África. Elas têm muitos significados e, apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade, utilizadas em rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de doentes
e outras ocasiões importantes. Trajes. Então, vamos olhar. Olha que legal. Então, ó, a gente vai observar aqui, ó, os trajes, roupas que eles usam, os adereços, tá vendo? Então, os povos do continente africano costumam usar trajes, pinturas corporais, tecidos e adornos, que são enfeites, conforme as identidades de seus grupos. Geralmente, as pinturas são usadas em cerimônias e cada pintura tem um significado diferente. A vestimenta das mulheres africanas baseia-se em grande parte em panos ou cangas que enrolam no corpo como vestidos. Aqui, ó, como nós vemos nessa imagem aqui, tá vendo? São belos tecidos cuja padronagem e acabamentos são reconhecidos mundialmente, tanto que podemos observar a beleza dessa cultura estampada em diversos tecidos que nós usamos. Olha aqui, tá vendo os tecidos que lindos que são? Culinária. Então, ó, culinária. Começa com a letrinha C. Uma das heranças mais importantes do negro no Brasil está na culinária. A culinária é a arte de cozinhar e o estilo de cozinhar compartilhado por um grupo de pessoas. Vamos conhecer alguns exemplos da culinária afro-brasileira. Muitas talvez nunca ouvimos falar, mas alguns ingredientes utilizados nestas receitas são conhecidos. Mas além disso, o que importa é sabermos e entendermos que a riqueza cultural desse povo tem grande influência na nossa cultura. Vocês conhecem esse alimento aqui, ó? Ah, eu acho que tem gente que conhece, hein? É o acarajé. Ó, acarajé começa com a letrinha A. Acarajé. Então, o acarajé, ele é um bolinho feito de feijão fradinho, frito no azeite de dendê e recheado com vatapá, caruru, camarão e molho de pimenta. Vocês já experimentaram? Já? E esse aqui? Esse aqui é o mungunzá. Começa com a letrinha M, ó. Mungunzá. Ele é feito com grãos de milho branco ou amarelos, cozido com leite e açúcar. Ganhou novos complementos quando chegou às casas dos senhores, passando a levar leite de coco, canela, entre outros ingredientes. Tá com cara de ser uma delícia, não tá? E esse aqui? Esse aqui é o vatapá. Ele é um creme feito com pão amanhecido molhado, ou farinha de trigo ou farinha de mandioca, e muito temperado com pimenta, coentro, gengibre, cravo, cebola, azeite de dendê, entre outros condimentos. Tem a consistência semelhante à de um bobó e pode ser servido como acompanhamentos de peixes ou frutos do mar. Música. Música também começa com M, ó. Sobe e desce, ó. Música. A música popular africana, ela é muito variada. Muitos gêneros musicais que conhecemos vieram das tradições musicais da África. As músicas na África são usadas em rituais e cerimônias religiosas para passar histórias de geração em geração, bem como cantar e dançar. Vamos assistir um vídeo com um mix de músicas africanas infantis. Gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção ao ritmo e batidas da música. No final da aula, disponibilizaremos os links dos vídeos originais
para vocês assistirem aí na casa de vocês. Vamos assistir? Olere, 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 muriga makasi. Olere, 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 muriga makasi. Ohé, piroguier, prends tes rames et pousse l'eau derrière toi. Olere, 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 muriga makasi. Cocoleoco, mama coleoco. Cocoleoco, mama coleoco. Cocoleoco, mama coleoco. Cocoleoco, mama coleoco. Ave, mama, ave, ave, mama coleoco. Ave, mama, ave, mama coleoco. Mama wele wele sea, mama wele wele sea, shiri kuntela njelandi, ngati kambongela mwana Mama wele wele sea, mama wele wele sea. Shidi kuntela njelandi ngati kambongela mwana. E aí, gostaram de assistir? Que bom! Então, ó, instrumentos de origem africana. Agora que já assistimos um vídeo com musiquinhas, vamos conhecer alguns instrumentos de origem africana. Então, vamos conhecer, ó. Esse aqui é o atabaque. Um instrumento de percussão fabricado com madeira e couro de animais, geralmente tocado com as mãos. Também pode ser tocado com baquetas finas de madeira e é utilizado hoje na capoeira, no samba, no axé e no maracatu, entre outros ritmos. Esse aqui é o berimbau. O berimbau é tocado com uma vareta feita de algum graveto de madeira resistente e normalmente é acompanhado por um chocalho que movimenta a vareta e uma pedra que segura o berimbau. O instrumento é utilizado desde a sua criação na capoeira para produzir os sons típicos que entoam a dança dos capoeiristas. Esse aqui é o agogô, um instrumento de metal que possui duas ou mais campanulas, que é a parte de fora de um sino, sem a campainha, e de tamanho diferentes, presa por uma haste também de metal. É utilizada uma baqueta de metal ou de madeira, em vibrar as campanulas que produzem o som. Esse aqui é o afoxé, que é uma espécie de chocalho feito com uma cabaça e uma rede trançada com linhas e sementes. A rede cobre a cabaça, mas fica solta, de modo a permitir um atrito entre as sementes e a cabaça, quando movimentadas, o que gera o som. Capoeira. Então, a capoeira surgiu no Brasil como forma de resistência dos escravos trazidos da África. Atualmente, fala-se de jogo de capoeira ou em roda de capoeira, pois normalmente os movimentos são apenas simulações de ataques, defesas e esquiva entre dois capoeiristas. O objetivo é de demonstrar superioridade entre os quesitos de força, habilidade, autoconfiança através do gingado. Vamos assistir um vídeo de uma roda de capoeira? Então vamos lá! Vocês já tinham visto uma roda de capoeira? É legal, né? Então, ó, agora, a hora da história. O amigo do rei. Então, vamos ouvir uma historinha muito linda sobre duas crianças? Vou contar para vocês. Era uma vez um menino.
mais ou menos do seu tamanho, de nome Matias. Isso foi há muito, muito tempo. Naquele tempo que ainda existia a escravidão. E Matias tinha nascido escravo. Matias era escravo de Ioiô. Ioiô era menino, também do tamanho de Matias. Quando Ioiô nasceu, na casa da fazenda, Matias estava nascendo na senzala e os dois cresceram juntos. Muitos amigos brincavam de tudo que menino brinca. Mas quando brigavam, como todo menino briga, Ioiô tinha sempre razão. Ioiô era o patrão. Matias, às vezes, contava a Ioiô. Sabe, Ioiô, eu não vou ser escravo sempre. Um dia eu vou ser rei. Ioiô ria. Como é isso, Matias? É o que os escravos dizem, que lá na nossa terra meu pai era um grande rei e eu vou ser rei também. Matias insistia, vai chegar o meu dia. E um dia, Matias e Ioiô fizeram não sei o que não deveriam e não podiam fazer. O pai de Ioiô ficou zangado. Deu uma surra nos dois. Matias não ligou, estava acostumado. Mas Ioiô ficou sentindo, zangado. Mas vamos embora, Matias, vamos. Tem medo não, Ioiô. E os dois saíram, entraram pela mata. A mata era perigosa, mas não para Matias. Em cada curva havia uma indicação. Matias entendia. É por aqui. Em cada clareira encontravam alimento e quando escurecia, faziam uma fogueira. E os dois dormiam encolhidos junto ao fogo. Viajaram assim por muitos dias. Até que um dia eles viram a mata toda enfeitada. Tambores tocavam ao longe e de repente, gente, guerreiros imponentes, pintados, enfeitados, armados. Ai, que medo! Ioiô quis correr, mas os guerreiros se curvaram e falaram: Dunga Tará Sinherê, salve o nosso rei. E sabe quem era o rei? O rei era Matias. E Matias e Ioiô foram carregados até a aldeia, uma aldeia diferente, aldeia de escravos fugidos, um quilombo. O povo da aldeia saudava seu rei. Dundalá, salve o rei, Saruê. E Matias corria e pensava, chegou o meu dia. E chegaram outros dias, e Matias era rei, e o que ele queria todos faziam. Ioiô era um amigo do rei, quase rei, mas a saudade chegou. E entrou no coração de Ioiô. Ioiô quis voltar para casa, e o rei Matias consentiu. Matias e seus guerreiros levaram Ioiô pelos mesmos caminhos. E quando viram ao longe a fazenda de Ioiô, Matias se despediu. Um dia a gente se encontra, quando meu povo não for mais escravo. E Matias voltou para sua aldeia e muito lutou para sua gente, para que ninguém fosse escravo nunca mais. Muitos lutaram também, lado a lado, muitos negros, mulatos e brancos, e entre eles, Ioiô, o amigo do rei. Fim. Atividade. Gostaram da história, gente? Muito bonitinha a história desses dois amigos, não é verdade? De atividade, com a ajuda de um adulto, escreva o nome da história que acabamos de ouvir, o amigo do rei. Vocês farão um desenho muito lindo da parte do livro que vocês mais gostaram. Capricha, hein? Então hoje, 20 de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, aprendemos um pouquinho sobre a cultura do povo africano. Vocês perceberam o quanto a cultura africana dos escravos trazidos ao Brasil tem influência em nossa cultura e na construção do nosso país? Devemos muito a eles, principalmente o nosso respeito. Não devemos deixar cair no esquecimento algo que tem um valor tão grande para nós, nem tão pouco lembrarmos deles apenas nesses dias. Todo dia é dia de respeitar as diferenças, refletirmos e aprendermos com elas. Então aqui nós temos as sugestões de link sobre a nossa aula de hoje. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau!